A melhor coisa que já aconteceu entre setembro de 2023 e março de 2024 foi uma senhora idosa. E vocês não se deixem enganar por essa aparência jovial e sem rugas, porque ela usa produtos Ivone, mas a melhor coisa que aconteceu entre 2023 e 2024 foi uma senhora idosa levar 2 crianças sem supervisão para viajar até o fim do mundo. E tudo isso porque ela estava se sentindo nostálgica. E é por isso, senhoras e senhores, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o anime Sousou Frieren, ou para belo e bom português, Frieren e a Jornada para o Além. Frieren, então, é um anime que conta a história, obviamente, da Frieren, que é uma maga elfa, depois que ela derrota o grande rei demônio. E não, vocês não ouviram errado. O anime realmente se passa depois que a grande ameaça já é vencida. Nessa aventura, então, a Frieren ela é acompanhada por Himmel, o herói, Heitir, o clérigo e Aizen, o guerreiro. Juntos, esses 4 formam o grupo que ficou conhecido como o Grupo de Heróis, famosos mundialmente pelo mundo do anime. O anime se passa 10 anos depois que a grande ameaça é vencida. Então, 10 anos depois, o anime começa já com os heróis voltando para a capital real para receber as suas parabenizações por terem vencido essa grande ameaça. A partir daí, então, eles, obviamente, cada um decide que caminho vai seguir da sua vida, agora que eles já não têm mais que se preocupar com o grande rei demônio, e cada um aproveitar a sua era de paz, que é como o anime intitula essa nova era depois que o grande rei demônio é derrotado. Essa informação do anime se passar depois que a grande ameaça é vencida, por si só, isso já mostra um interesse no anime, porque ele obviamente conta o após que o grande cataclisma é vencido, que a grande ameaça ela é vencida, né. Ele mostra o que acontece com os heróis depois que toda a trama já aconteceu. É uma ideia interessante. E a resposta para isso é que o tempo acontece para eles. O tempo obviamente passa para todos eles. Porque depois que o grande rei demônio é vencido, é derrotado, não existe nenhuma outra grande ameaça, igual foi a época do rei demônio. Existiu sim, obviamente, alguns outros problemas, né, os demônios não foram completamente extintos, então eles continuam vagando ali entre os humanos, né, mas nenhuma desses problemas foi considerado tão cataclísmico quanto a época do rei demônio. A grande questão aqui é que o tempo ele passa para todos os 3 heróis, menos para Frieren. A Frieren, como eu falei no começo do vídeo, a Frieren ela é uma elfa. No anime, os elfos, eles possuem uma passagem de tempo mais lenta e mais duradoura que as outras raças. O próprio anime diz que os elfos possuem, uma passagem de tempo que quase chega a ser comparado à eternidade. Por isso, a Frieren, ela demora muito mais para envelhecer que os outros membros do grupo de heróis. Por essa razão, então, os outros heróis são marcados pelas expressões do tempo. Até mesmo o próprio Aizen, que é da raça dos anões e que também tem uma passagem de tempo diferente da dos 2 únicos humanos do grupo, que é o Himmel e o Aizen e o Heitir, mas até mesmo o próprio, Aizen é marcado pela expressão do tempo. Isso porque se passam quase, se eu não me engano, 14 anos depois que eles voltam para a capital real. Depois disso, então e de mais umas coisinhas que eu não vou falar aqui porque aí já é spoiler, mas depois disso, a Frieren decide então refazer uma nova jornada, né, fazer uma nova jornada. Só que dessa vez com objetivos diferentes. A Frieren tem o objetivo de entender melhor as conexões e as memórias que os humanos criam ao longo do seu tempo. Como objetivo principal dessa missão, a Frieren ela quer alcançar o além, ou como o próprio anime chama, o End. O End no anime, ele é esse lugar lendário e místico, é dito onde as almas descansam depois que elas morrem. E de acordo com a própria lenda, o End seria esse lugar onde
as, almas vivas e as almas mortas podem se reencontrar e conversar. A Frieren tem isso como objetivo principal, porque ela quer reencontrar um antigo companheiro que ela teve, porque ela quer ter uma chance de poder dizer para esse companheiro tudo aquilo que ela não conseguiu dizer durante a sua vida. No meio dessa nova aventura, a Frieren, ela acaba adquirindo uma nova visão e percepção de mundo. Isso porque o End ou o além, que é o objetivo final dela, fica no mesmo lugar que ficava o castelo do grande rei demônio. Então, para ela chegar até, o End ou o além, ela precisa refazer o mesmo caminho que ela fez durante a sua aventura com o grupo de heróis. E também, aproveitando essa grande reaventura, a Frieren ela tem a chance de perceber o impacto que o próprio grupo deixou no mundo depois que eles fizeram essa grande aventura. Nessa nova aventura, então, a Frieren ela é acompanhada por novos personagens, né. Uma delas é a Fern, que é a sua aprendiz de magia, que ela acaba adquirindo, e o Stark, que é o ex-aprendiz do Aizen, o guerreiro, né. E obviamente ele também sendo um próprio guerreiro. A partir deste momento, então, eu vou começar a falar das minhas considerações finais sobre o anime. Tudo aquilo que eu gostei, tudo aquilo que eu amei. Então, obviamente, vão ter alguns spoilers. Então já fica aqui o meu aviso de spoiler, nosso momento de spoiler dos vídeos. Eh, se você não assistiu o anime e quer assistir o anime, assista, vá lá assistir. Você tem ele em 2 plataformas, que eu não vou falar aqui porque elas não estão me pagando. Mas vá assistir o anime, tire as suas próprias conclusões e depois volte aqui, termine de assistir o vídeo para a gente poder conversar sobre este anime maravilhoso que é Sosso no Frieren. Vamos lá então, e a minha primeira consideração logo de cara que eu vou fazer para este anime é que ele é extremamente lindo. Ele é belíssimo. Graficamente falando, Frieren é lindo. Ele tem traços bonitos, cores muito bem escolhidas, efeitos de luz e sombra muito bem feitos. O anime, ele é belíssimo, ele é prazeroso de se assistir, ele é prazeroso para os olhos de se assistir. É maravilhoso, muito melhor que muitos animes por aí. Eu querendo criar rivalidade dos animes. Mas, obviamente, junto do gráfico, o anime Frieren, ele é um anime de fantasia medieval. Logo, para se ter uma boa recepção uma boa recepção desse gênero, você precisa, obviamente, dos gráficos e você também precisa de uma boa trilha sonora. Isso é o que Frieren tem de mais maravilhoso. A trilha sonora é simplesmente impecável, o gráfico do anime é simplesmente impecável, e essas 2 coisas juntas para um anime ou para uma obra audiovisual do gênero de fantasia, é extremamente importante, porque é exatamente essas 2 coisas que vão fazer você entrar no mundo desse anime, você viver o mundo desse anime. E isso é o que Frieren faz maravilhosamente bem. Outra coisa que me fez me apaixonar por Frieren, e que é o que eu gosto em Frieren, é que Frieren é um anime shounen. Matheus, o que quer dizer um anime shounen? Um shounen, né, ele é uma demografia de animes ou mangás que, geralmente é voltada para o público masculino. Mais ou menos ali entre 13 e 17 anos, ou até mesmo entre 15 e 20. Nesses animes e mangás shounens, a gente tem um certo padrão, que é o quê? Geralmente eles são sempre voltados a temas como esportes, amizades, aventuras, ou até mesmo comédia. E, majoritariamente, esses animes e mangás, eles são protagonizados por um personagem masculino, um único personagem masculino. E, obviamente, muitas das vezes, nesses animes e mangás shounen, as personagens femininas, elas são jogadas para escanteio, né, elas são jogadas para debaixo do tapete. Muitas das vezes nesses animes, elas são, reduzidas a apenas símbolos sexuais, donzelas indefesas, que elas precisam ser resgatadas pelo protagonista, pelo nosso mocinho todas as vezes, ou também ela é uma segunda versão de um outro personagem masculino
que já existiu no passado. A questão aqui é que isso não acontece em Sousou no Frieren. Mesmo ele também sendo um shonen. Frieren, ele quebra esse paradigma de que shonen é uma coisa para meninos e que apenas meninos podem curtir e gostar desses animes. E que apenas meninos, né, podem ser os protagonistas desse anime. Em Frieren, isso não acontece. Frieren, a história é da Frieren, é de uma mulher. Na verdade, ela é da Frieren e da Fern, que é a sua aprendiz mágica. A história gira em torno dessas 2 meninas, mulheres. "Ah, Matheus, isso quer dizer que os personagens masculinos são jogados para escanteio, como acontece, ao contrário, nos outros animes shounen?" Não, muito pelo contrário. A gente tem todos os personagens masculinos, a gente tem os seus motivos apresentados, suas questões apresentadas e o seu núcleo dramático também apresentado. Só que eles não são o foco do anime. Outra coisa que faz Frieren quebrar esse paradigma dos shonens é que a grande maioria dos personagens desse anime são mulheres. E não são só apenas mulheres, mas são mulheres importantes para o mundo do anime, né. A maioria delas tem cargos importantes, a maioria delas, são consideradas poderosas, a maioria delas são importantes para o enredo ali do momento em que, o anime está se passando. Então é uma outra é também um outro quebra de paradigma que Frieren traz, por ser um shonen, né, onde você tem ali um elenco majoritariamente de mulheres e que essas mulheres, elas são importantes. E que mesmo elas sendo importantes, elas na maioria das vezes não perdem a sua feminilidade, né, elas não perdem a sua sensualidade. Muitas dessas mulheres ainda usam saias com frufrus, decotes avantajados, mas, nem por isso elas se tornam mais fracas, menos importantes. Muito pelo contrário, elas continuam mantendo o seu cargo, o seu poder e a sua importância ali para o enredo no momento, mas elas continuam tendo a sua aparência, feminina. "Ah, Matheus, mas então se Frieren é esse shonen diferentão que você tá falando, então ele não deve ter feito muito sucesso." Pior que nem é. Atualmente, se eu não me engano, o anime Frieren, Sousou no Frieren, ele está entre os top 3 dos animes mais assistidos na lista do My Anime List, que é o site que a comunidade otaku do mundo todo utiliza para ter um parâmetro dos animes que estão saindo. Frieren, até pouco tempo atrás, se eu não me engano, ele estava em primeiro lugar, batendo animes que são extremamente famosos hoje em dia. Jujutsu Kaisen, One Piece. Frieren estava em primeiro lugar. Isso mostra, então, que os animes shonen, para fazer sucesso, eles não precisam necessariamente colocar as suas personagens femininas em lugares rebaixados. Frieren mostra que você pode fazer diferente na mesma proporção. Vamos falar agora do que eu mais gosto em Frieren, que é o uso da magia e do misticismo. Frieren, por ser um anime de fantasia medieval, ele precisa utilizar, obviamente, de magias e misticismo. E isso não se resume só a animes, né? Qualquer outra obra audiovisual que tenha a sua temática voltada para a fantasia medieval precisa-se ter esse misticismo, essa magia, esse ocultismo. E Frieren faz isso de uma maneira muito boa, porque ao mesmo tempo que a magia e o misticismo no mundo de Frieren é, eu pelo menos considero um tanto quanto complexa, a forma como os personagens usam a magia, e até mesmo a própria Frieren, é sucinta e simples, é curta e grossa. O que eu quero exatamente dizer com isso? Ao longo do anime todo, a Frieren e a Fern, que são as magas do grupo, elas apenas utilizam magias básica de combate, uma magia básica de combate. Isso porque, segundo a própria Frieren, essa magia básica de combate é o suficiente para derrotar os novos magos dessa época. A própria Frieren diz que essa magia básica de combate, ela é o suficiente e muito mais eficaz em combate do que qualquer outro tipo de magia.
Porque essa magia ela, não consome muita mana, ela é rápida para uso, né, você consegue usar ela de forma rápida, e você consegue usar ela das mais variadas formas. Então ela se torna uma magia suficiente para você combater outras criaturas, outros magos, outros guerreiros. E é por isso que eu digo que Frieren, ele é a forma como os personagens e principalmente a própria Frieren usa a magia é uma forma simples e sucinta, diferente da maioria de outros animes, né, não só de fantasia medieval, onde você tem aquele personagem usando aqueles poderes e aquela arma, e aí de repente ele quando ele está quase sendo derrotado, ele vira o plot twist e ele fala: "Você não esperava por essa, porque eu estava guardando esse poder na minha manga". Em Frieren, isso não acontece. Frieren, até mesmo a própria personagem, ela é curta e grossa. Ela usa essa magia de combate, porque ela sabe que é o suficiente para derrotar os magos, e ela não utiliza nada mais que isso. E eu acho isso simplesmente incrivelmente satisfatório. Eu venho de uma leva de animes em que você, tipo, demora 15 episódios para o protagonista utilizar o poder dele, ou ganhar uma nova habilidade, uma nova arma, um novo poder. Em Frieren isso não acontece. Em Frieren as coisas são rápida e simples. A própria Frieren age de forma rápida e simples, né. Ela não perde tempo explicando que: "Ah, eu treinei em montanhas tortuosas, em riachos bravos para conseguir desenvolver essa técnica e finalmente usar contra um inimigo à altura". Ela não tem essa enrolação nos seus combates. Eu particularmente acho isso extremamente satisfatório e muito bom, porque você consegue gastar tempo com outras coisas, que é o caso de Frieren. A Frieren ela não foca tanto no seu combate, os combates são extremamente rápidos e extremamente fáceis. E aproveitando esse gancho, eu quero falar do sistema de magia de Frieren, que eu acho muito engenhoso, eu acho muito criativo, porque ele mistura uma certa filosofia com ciência. O que eu exatamente quero dizer com isso? A parte científica da magia de Frieren é que, por exemplo, no anime existe uma magia chamada magia Zoltrak. Ela foi uma magia criada por um dos generais do Rei Demônio. Como a raça de demônios ainda é muito desconhecida para os humanos, essa magia Zoltrak ficou conhecida como a magia de matar, porque ela era capaz de penetrar e atravessar qualquer proteção ou resistência mágica que os humanos ainda tinham. Mas, obviamente, graças à nossa protagonista feminina extremamente poderosa, esse general acabou sendo derrotado, e com isso a magia Zoltrak acabou ficando para os humanos, porque a própria Frieren aprendeu. Então, com a ajuda de Frieren, os humanos estudaram essa magia Zoltrak, destrincharam ela e recriaram ela como uma magia básica de combate. Exatamente. A mesma magia que a própria Frieren usa nos seus combates. Então, houve-se um estudo científico por trás dessa magia, onde eles estudaram a magia, destrincharam ela e recriaram ela como uma magia básica de combate que absolutamente todo aprendiz de magia precisa aprender. Na parte filosófica da coisa, né, quando digo que Frieren, mistura muito a filosofia, é que, existe-se muitos debates no anime sobre por que que a magia existe, para que que ela serve, como ela deve ser usada e se os magos, gostam de usar a magia, né. Existe toda uma conversa, todo um debate filosófico em cima da magia no mundo de Frieren. E isso fica muito mais nítido nos seus últimos episódios, que é quando a grande maga Sense, que é uma maga elfa, né, e muito mais velha do que a própria Frieren, ela é conhecida como o Grimório Vivo, ou seja, ela sabe praticamente todos as magias, feitiços, maldições, ela conhece todos. Então ela é uma maga muito respeitada e, como eu falei antes, ela é uma elfa, ela é uma mulher elfa, e ela tem conhecimento de tudo isso. Nos últimos episódios, ela conduz um teste para aprovação de magos para a primeira classe, né, classes
A primeira classe de magos são os magos mais fortes. E nesse teste, ela conduz exatamente um debate filosófico, né. Ela questiona os magos que estão ali fazendo o teste, se eles gostam de magia, o que que eles acham da magia, para que acha que ela serve, se todos os magos deveriam aprender as magias. Então, Frieren também tem muito desse debate filosófico do porquê que a magia existe e por que que a gente usa ela, né, como que a gente usa ela. Outro debate filosófico do anime que eu gosto muito é o seu a sua forma de combate, né, não vou nem dizer o seu sistema de combate, mas é a sua forma de combate. No anime, e isso, os próprios personagens do anime falam, né, principalmente entre magos, eles falam que a magia, ele é um mundo de visualização ou imaginação. O que que eles querem dizer com isso? Para um mago ter êxito na sua magia, no seu feitiço, ele precisa imaginar com extrema precisão essa magia acontecendo. Se um mago, ele não consegue imaginar essa magia acontecendo, se ele não consegue imaginar ele derrotando outros magos adversários, se ele não consegue imaginar a sua magia vencendo num combate, esse mago tá fadado à derrota. E aí, o anime Frieren fala, né, ele até mesmo fala que não importa se o mago ele tiver uma grande quantidade de mana, se ele tiver os feitiços mais poderosos, se ele tiver as precisões mágicas mais fortes, se um mago não consegue visualizar vencendo uma luta, então esse mago não vai vencer uma luta. Isso significa então, no anime de Frieren, que, o limite de um mago não é só a sua reserva de mana, não é só o seu conhecimento em magias poderosas, mas a sua mente, né. O limite de um mago é a sua mente. Se esse mago não conseguir imaginar a sua vitória com precisão, né, detalhe esse, você precisa imaginar com extrema precisão a sua vitória, a sua magia acontecendo, o seu feitiço acontecendo, então você vai acabar sendo derrotado por outros magos que até mesmo não são tão experientes, mas que têm uma mente incrível, uma imaginação incrível. E por último, mas não menos importante, né, o que me fez gostar muito desse anime é que ele é um anime simples. Diferente de muitos animes, principalmente de animes da atualidade, Frieren não é um anime que você tem grandes reviravoltas, que você tem grandes explosões e grandes confrontos, umas coisas pesadas, não. Frieren é um anime calmo, ele é um anime tranquilo, é um anime melancólico, mas ele é uma melancolia na medida certa. Ele é um anime feito realmente para você apreciar e assistir ele. E isso, por sua vez, é o que fez muitas pessoas torcerem o nariz pra Frieren. Frieren não é esse anime mirabolante, com grandes enredos, com grandes reviravoltas, como muitos animes, são hoje em dia. E também não quer dizer que isso seja ruim, tá, longe de mim dizer que animes desse tipo são ruins. Mas é que, por exemplo, pra mim, né, pra minha percepção pessoal, eu acho um anime extremamente necessário, porque eu gosto de chamar Frieren de um respiro nos animes. Porque é justamente isso que ele é, sabe. Eu venho de uma leva de animes onde, tipo, você tinha grandes reviravoltas e grandes histórias, grandes inimigos e o protagonista que vai ficando forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez eu venho dessa leva de animes. E eu gosto muito desses animes, não quer dizer que eu não goste deles. Mas é que passando muito tempo assistindo a mesma coisa, o mesmo enredo, chega uma hora que você, tipo: "Ah, tá bom, é mais do mesmo". Não é ruim, novamente, isso não é ruim, mas você ter a surpresa que é Frieren, né, esse anime calmo, esse anime extremamente lindo, ele é belíssimo. Esse anime melancólico na medida certa, esse anime que te faz pensar, que te faz repensar muitas coisas, é
uma grande surpresa e é uma maravilhosa surpresa. Frieren debate muitos, tópicos que eu considero como importantes, como por exemplo o luto, a forma como a forma como cada pessoa passa pelo luto, entendimento sobre emoções, sobre troca de emoções, né. Ele também tem debates acerca do envelhecimento, quão assustador pode ser o envelhecimento. Frieren traz muitos debates e tópicos que a gente pode ter atualmente, né, a gente pode ter essas conversas atualmente. E eu acho que é exatamente isso que me fez apaixonar por Frieren. Como eu falei antes, eu gosto de chamar Frieren de um respiro para os animes, porque ele é exatamente o que, pelo menos eu acredito, né, que a minha geração de animes precisa, né. A gente vinha de uma leva muito grande de animes com grandes reviravoltas e grandes enredos, grandes personagens. Novamente, não quer dizer que seja ruim, mas é que depois de tanto tempo assistindo a mesma coisa, você ter uma surpresa como Frieren é maravilhoso. Enfim, meu povo bonito, senhoras e senhores, chegamos ao final do vídeo, né. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar de Frieren, eu já falei. Gosto muito do anime, recomendo demais esse anime pra todo mundo ver. "Ah, Matheus, mas eu vou chorar". Gente, não pense assim, tá. O anime ele é melancólico, ele é triste em alguns momentos, mas é muito bom você assistir esse anime. De fato, é um anime maravilhoso e muito gostoso de se assistir, né. Então eu recomendo ele para literalmente qualquer pessoa. Não torçam o nariz para esse anime, deem uma chance, ele é muito bom e vocês vão amar esse anime. No mais, meu povo bonito, meu povo cheiroso, é isso que eu queria dizer com esse vídeo, é isso que eu queria dizer sobre Frieren. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, não deixe de apertar o sininho para você notificar quando eu vou postar vídeos, porque eu vou postar. Não é promessa de político, tá? Eu vou postar vídeos, eu só preciso organizar minha vida, gente. Eu só preciso organizar minha vida. Mas eu vou postar vídeos, eu vou postar mais nas redes sociais também, eu vou criar conteúdos específicos. Aliás, que já tem um conteúdo específico para as redes, né, que é um conteúdo mais rápido, um conteúdo mais, básico, que é justamente para vocês assistirem, se divertirem, comentarem, né, trocarem essa ideia comigo. Mas já tá lá o primeiro, é um react de um BL maravilhoso, um BL lindo, que eu estava ansioso pra assistir, mas tá lá no Instagram, no meu TikTok. Por falar nas redes vizinhas, nas redes sociais vizinhas, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, é geralmente por lá que eu comento, ou pelo menos tento, comentar sobre os próximos vídeos, o que que eu vou trazer tanto para o YouTube como para as redes sociais. É o lugar também onde você pode trocar uma ideia comigo, se você quiser, mas não me deixe de seguir nas minhas redes, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar nesse vídeo, me diga o que você se você assistiu Frieren, o que você achou de Frieren, o que você acha de Frieren, se as minhas ideias batem com as suas ou se, por exemplo, vocês têm novas ideias que querem apresentar, comente aqui embaixo neste vídeo maravilhoso, neste vídeo lindo. É isso, meu povo. Um beijo. Tchau.